Audio Jungle. Audio Jungle. Lamentar esta página negra do futebol português e até do próprio país. Mas queria-vos dizer que em nenhuma circunstância o Benfica foi tido ao chave para que este jogo se realizasse. O Benfica simplesmente cumpriu com o regulamento a qual foi obrigado a fazê-lo. Da mesma forma que o Belenenses foi obrigado a entrar em campo, uma vez que o regulamento obrigaria a que, tendo 8 jogadores, deveria ir a jogo. E, de consequência, foi aquilo que o Benfica fez também e à qual foi obrigado também, uma vez que o Benfica não se apresentasse, quem perdeu os pontos era o Benfica. E, portanto, é inútil estarmos aqui a desvirtuar aquilo que aconteceu, é inútil estarmos aqui a esconder que estamos todos e devemos estar todos envergonhados com aquilo que aconteceu hoje no Jamor, mas em nenhuma circunstância o Benfica é responsável por esta página negra que nos envergonha a todos. Não nos agradou de maneira nenhuma entrarmos para dentro do campo nestas condições, não beneficia o futebol português, mas não passem a só-nos para o Benfica, porque o Benfica foi, assim como o Belenenses, obrigado a entrar em campo. E, portanto, as duas entidades que deveriam cancelar este jogo, quer a DGS, quer a Liga, não o fizeram, não podia ser o Benfica a fazê-lo também. Estarei à vossa disposição para algumas perguntas. Mas houve alguma tentativa do Belenenses falar com o Benfica para adiar o jogo? Eu fiquei há pouco com a ideia que o Dr. Rui Pedro Soares disse que às 7 e qualquer coisa da tarde falou com o Benfica para tentar adiar o jogo, Rui. Às 7h13, ou às 7h20, ou às 7h30, o Benfica já estava equipado numa circunstância que nem sequer sabia quantos jogadores é que o Belenenses tinha para apresentar em campo. Não houve nenhuma formalização, quer pelo Belenenses, quer pela Liga, da anulação do jogo. E durante o dia, e vocês também assistiram a isso, a declarações onde o Belenenses iria a jogo, não sabendo sequer ainda quantos jogadores tinha para apresentar, à qual, mais uma vez, o Benfica é alheio a essa situação. Sei perfeitamente em que estado está o Belenenses, e neste caso o presidente do Belenenses, porque nós, ano passado, passámos por isto. Chegámos a ter que ir para jogo com 35 pessoas em casa, onde nessas 35 pessoas, grande parte delas eram jogadores, e tocámos um campeonato pelo Covid, perdemos uma meia-final da Taça da Liga pelo Covid, e sei perfeitamente em que situação o Belenenses se encontra. E lamento profundamente esta situação. Mas, repito, mesmo àquela hora, não era nem o Benfica nem o Belenenses que poderiam adiar este jogo. E o Benfica apenas cumpriu aquilo que estava obrigado, que era apresentar-se em campo, caso contrário, perdeu o Benfica os pontos deste jogo. Mas nessa conversa que o Presidente do Belenenses diz que teve com o Benfica, o que é que lhe disseram? Conversa formal, preocupado, porque nem sequer não sabia quantos jogadores é que ainda ia ter. Até porque dá-se um outro dado, deixem-me referir, que para além dos jogadores infectados que o Belenenses tinha, supostamente, por aquilo que nós sabemos, muitos outros estavam em casa negativos. E, portanto, também por isso o Belenenses nem sequer sabia quantos jogadores esses mesmos atletas podia contar para o jogo ou não. Houve várias conversas durante o dia sobre a situação do Belenenses, mas em nenhuma circunstância este jogo ficou numa situação de poder ser adiado. E por isso o Benfica cumpriu os regulamentos, apresentando-se no Jamor, equipando-se para dentro do campo. E posso-vos dizer que até à folha do jogo o Benfica não sabia quantos jogadores é que o Belenenses tinha. Mas quando houve essa conversa, em nenhum momento foi falado sobre uma possibilidade de um acordo para adiar o jogo? Perdão? Quando houve essa conversa com o Belenenses, já às 7h13 da tarde, em nenhum momento foi falado de haver um possível acordo entre os clubes para pedir o adiamento? Mas a questão não estava, já não estava, mas a questão àquela hora do jogo, só faltava haver um adiamento à hora de começar o desafio. Portanto, àquela hora não havia condições nenhumas para se adiar jogo nenhum, até porque o Belenenses não formalizou nada que fizesse com que este jogo não se realizasse. Assim como nós não recebemos da Liga nenhuma informação que o jogo podia não se realizar. E as indicações que o Benfica teve foi para ir para dentro do campo. E se mais cedo tivessem pedido para adiar o jogo, o Benfica aceitaria adiar o jogo? Vamos lá ver, não foi às 7h15 ou às 6 horas da tarde, não foi às 7h15 ou às 6 horas da tarde que o Belenenses soube com quantos jogadores é que ia para dentro do campo. Portanto, se nós soubéssemos desde ontem, porque isto é um caso que vem desde ontem, que o Belenenses estava numa circunstâncias dessas, ao Benfica não agradou fazer este jogo.
Mas aceitei. Ao Benfica não agradou de forma alguma fazer este jogo, nem eu permitiria, independentemente de ter passado o que passei o ano passado, não permitiria que o futebol português passasse por uma página dessas. Desde que eu tivesse a possibilidade de anular esse jogo também. Ou que tivesse tido a possibilidade de, pelo menos, em conversações com a Liga, com a DGS e com o Belenenses, chegássemos a uma conclusão que não havia condições para haver o jogo. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O Benfica acabou por ser, e por isso eu digo, é evidente que estamos a falar, se isto tivesse sido um jogo com duas equipas de menor expressão, provavelmente não se falava tanto deste jogo, ou se calhar tinha sido resolvido de outra maneira. Estando o Benfica pelo meio, é natural que se queira saber qual era a posição do Benfica, porque efetivamente é o clube que é. Mas nem o Benfica instituição, nem eu pessoalmente gostamos de uma situação destas. Eu joguei futebol e, portanto, sei bem o que é que os jogadores das duas equipas passaram hoje dentro do campo. Agora, tive que respeitar também. Os meus adeptos estavam dentro do Jamor já. Tive que respeitar todas as situações que a Liga e a DGS nos obrigaram a fazer, e essas foram entrar para dentro do campo, a custo de perderem os 3 pontos. Oh, Rui, mas de quem é que é a responsabilidade então de tudo isto? Com certeza. Bom, vamos lá ver. Perdão? A Liga nunca chegou a entrar em contato com o Benfica durante o dia de hoje. Vamos lá ver os regulamentos. Caso contrário, era o Benfica que perdeu os 3 pontos. E vocês sabem perfeitamente, e ouviram perfeitamente, tal e qual como eu, que até à hora do almoço, por exemplo, o próprio Presidente do Belenenses não punha em questão a realização deste encontro. E aquilo que nós fizemos foi preparar-nos para o encontro. E volto a dizer, também já o repeti, até a recebermos a ficha de jogo, nós nem sequer sabíamos quantos jogadores é que o Belenenses tinha à disposição ou não. Agora, se me perguntam se é correto fazer um jogo nestas condições, não é. Não é. Mas essa responsabilidade não é de todo do Benfica. Afeta a verdade desportiva? Não afeta o futebol português e afeta o país. Não é só a verdade desportiva. Afeta o futebol português em si e afeta o país. Este jogo, realizado desta forma, acabar como acabou este jogo, beneficia alguém? Beneficia o Benfica também esta situação? Não beneficia. E, portanto, como tal, não é responsabilidade do Benfica, não foi responsabilidade do Benfica ter que se apresentar em campo nestas condições. Não passem esses ónus para o Benfica, porque o Benfica não é responsável por isso. Como é que reage às críticas já feitas por rivais, como o Sporting, que dizer que este jogo afeta a credibilidade do campeonato? Sim, mas isso é... Vamos lá ver, eu não quero estar aqui eu estou triste com aquilo que passei hoje. Estou muito triste enquanto homem do futebol, estou muito triste por aquilo que eu passei hoje aqui no Jamor. E sobretudo por ver o meu clube, o meu Benfica, envolvido numa situação destas, sem ser pedido nem achado. Agora, o que os outros dizem, eu lembro do Sporting jogar em Setúbal há 1 ano, há 2 anos, nas mesmas condições, e não me lembro de ouvir uma frase contrária. Portanto, agora vamos todos calculizar aquilo que aconteceu ou que deixou de acontecer, mas repito aquilo que eu já disse. O Benfica, em nenhuma circunstância, teve em condições de não ir para dentro do campo a custo de perder este jogo. E, portanto, não desagrada estar a viver esta página, não desagrada termos sido protagonistas também desta página, mas esta é a realidade dos factos. O Benfica teve que ir para dentro do campo para cumprir os regulamentos. Ao mesmo tempo não consigo. Esta noite considera que o Presidente da Liga, Pedro Proença, deveria... Não, eu não vou por esses caminhos. Isto agora vai ter que se analisar o que é que aconteceu. Não sou eu que decido, não vou eu estar aqui a decidir uma situação destas. Estou a dizer que a própria DGS tinha que ter uma outra posição sobre este assunto. Ou se pode jogar ou não se pode jogar, porque há aqui outro elemento que também é influente. Nós não sabemos que riscos é que nós corremos dentro do campo hoje também. E isso também não pode ficar de parte. E nós, o ano passado, alertámos muito para isto quando tivemos os nossos casos. Quando nós tivemos 35 pessoas em casa e a testar todos os dias, sem saber que os jogadores é que estavam em condições ou não, nós chegámos a alertar esse facto. Nós chegámos a dizer que, naquele modo, também punhamos em risco os adversários. E hoje acontece precisamente a mesma coisa. Porque eu não sei se amanhã estes 9 rapazes que estiveram dentro do campo do Belenenses, à qual faço um extraordinário aplauso, se amanhã aparece mais algum elemento com Covid. E se passou por algum elemento dos nossos. Isto é uma questão também de ordem de saúde pública. E, portanto, não interessava ao Benfica correr esse risco também. O Benfica vai ter um mês de dezembro, onde vai apanhar Sporting, Dinamo Kiev, 2 vezes o Porto, para além dos outros jogos que vocês conhecem. Acham que era a nossa atitude também pôr os nossos jogadores em risco para um mês como vamos ter, depois de tudo aquilo que passámos ano passado? Não é. Não passem esses ónus para os Sport Lisboa e Benfica.
porque é o menos responsável desta situação. O menos responsável desta situação. Só uma coisa, até em virtude Mais uma questão, e é importante também esta declaração por causa do próximo jogo com o Benfica e do risco que o Benfica pode ter corrido hoje. Eu considero que respeito os regulamentos e por isso fui para dentro do campo com a equipa. Agora, é evidente que estarmos a jogar contra 8 jogadores ou contra 9 jogadores de início do jogo não me parece que sejam condições para se jogar. Agora, também não sei, e também é preciso percebermos isto, o Belenenses tem em casa hoje, eu não sei precisar o número, mas uma quantidade elevada de jogadores que não estão com Covid. E resta saber qual é a regra aqui. Se estive perto ou se estive em contacto, vou para casa, e se voltamos tudo ao princípio, ou se fazemos aquilo que estávamos a fazer até aqui, que era só ficavam em casa os jogadores que estavam com Covid. O Belenenses fez testes, e ainda bem que o Belenenses fez esses testes, teve a preocupação, e pelo que eu sei, até de uma forma espontânea, foram eles que quiseram fazer por segurança própria, não eram obrigados a fazer os testes aos jogadores todos, do plantel todo, no dia de hoje, e nestes testes resulta que muitos destes jogadores estavam negativos, mas foram obrigados a estar em casa. E compreende porque é que isso aconteceu? Não, isso eu não sei. Eu sou o presidente do Benfica, não sou o responsável da DGS. E é essa situação que todos nós, isto é, os intervenientes vão ter que analisar. Porque, caso contrário, até aqui, o regulamento não era esse. O regulamento era, se o jogador tivesse negativo, positivo, estaria em casa, os outros não estivessem, estariam prontos para jogar. E hoje aconteceu o contrário. E será o Benfica responsável por isso também? Não é. E por isso é que até à hora do jogo não se sabia quantos desses jogadores podiam jogar ou não podiam jogar. Isto à conversa com o presidente do Belenenses. E, portanto, o Benfica não pode, nem deve, nem ter rigorosamente nada a ver com o facto de ter ido para dentro do campo. O Benfica foi para dentro do campo para cumprir o regulamento e àquilo que foi obrigado. E repito, e vou repetir a noite toda. Caso contrário, seria o Benfica a perder os 3 pontos. Se tivesse tido o pedido de adiamento mais cedo, teria-se conversado, como é óbvio, mais do que mais cedo, e há aqui uma componente que me parece fundamental. Neste caso, não poderia ser nem o Belenenses nem o Benfica a adiar este jogo. Mesmo que houvesse... Não poderia ser nem um clube nem outro, porque nós acabamos por, independentemente daquilo que a gente possa dizer aqui ou não, nós acabamos, os dois clubes, por ser obrigados a ir para dentro do campo. O próprio Belenenses é obrigado a ir para dentro do campo, porque, segundo o regulamento, tendo 8 jogadores, teria que ir para dentro do campo. E, portanto, o Belenenses foi obrigado a ir para dentro do campo, e ao Belenenses sozinho, ou nós íamos atrás. Mas só para percebermos se houvesse acordo entre os clubes, era possível haver adiamento? Claro que era possível, nas condições destas, claro que era possível se isto tivesse sido de uma forma antecipada e de uma forma coerente. Não quando os jogadores já estão dentro do campo, porque este caso não aconteceu quando os jogadores estavam a ir para dentro do campo. O problema aqui foi o timing. O problema aqui foi a conjuntura total da situação, parece-me, porque desde o princípio, pelo facto do Belenenses não saber quantos jogadores tinha à disposição para jogar, o facto dos jogadores do Belenenses estarem negativos e terem ficado em casa, até à última da hora sem saberem quantos jogadores é que podiam jogar ou não, a Liga a fazer-nos cumprir o regulamento e a DGS a não querer lá o jogo. E, portanto, haverá aqui responsabilidade divididas, mas não ponho o Benfica com esse ónus, que o Benfica cumpriu os regulamentos, foi para dentro do campo, numa situação onde é obrigado a ir, passando por aquilo que passou o ano passado, tinha talvez uma consciência até diferente daquilo que poderia estar a acontecer hoje, e, portanto, poderia-se ter falado, foi para dentro do campo, jogou porque foi obrigado, agradou-lhe fazer este jogo de todo, de maneira nenhuma. E, portanto, isto era aquilo que eu vos tinha para transmitir, porque é uma página efetivamente negra para o futebol.